Este vídeo é feito por fã, caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 4. Epílogo, cada diferença. O último dia do exame havia começado. E ao contrário do tempo na ilha desabitada, o tempo passa rapidamente no luxuoso navio. Além disso, a cada dia passavam 2 horas de discussão sem que realmente houvesse muito conteúdo em discussão. Enquanto o plano de Frente Unido de Ryū e o plano de Fortaleza de Katsuragi continuavam como de costume, Ichinose Honami da classe B passava seu tempo sem ser capaz de criar um contra-ataque contra essas estratégias. Uau! Eu puxei de novo. Talvez eu seja apenas ruim com a velha empregada. Ichinose diz enquanto espalha as cartas na mão na minha frente. Apesar de este ser o 5º período de discussão que tivemos, Ichinose mais uma vez sugeriu jogar cartas. Eu teria questionado essa abordagem, mas parece que ninguém na classe A está disposto a aparecer para a discussão. Portanto, apenas um pequeno grupo de pessoas que pensou que seria melhor jogar do que gastar tempo sem rumo se juntou aos jogos de cartas. O contato de Manabe e os outros com Karuizawa foi um pouco preocupante, mas parece que o efeito de enviar a ela essas imagens funcionou excelentemente. E agora eles estão obedientemente se afastando dela. Karuizawa também acreditava nisso e agia normalmente como de costume. Por outro lado, olhando da perspectiva de Manabe, a pessoa misteriosa que enviou a conversa deve ter sido eu ou Yukimura que estávamos presentes no incidente da escada de emergência. Acrescentei no bate-papo que recebi as imagens de um colega de classe, mas é claro que qualquer um dos dois que estavam presentes deve ter sido o único a tirar as fotos. Isso ou essas fotos devem ser espalhadas para a pessoa misteriosa que enviou o bate-papo como algo interessante. Manabe deve ter tido esse tipo de ideia com tudo isso. Contanto que ela não tenha certeza de que fui eu quem foi responsável por isso, ela não poderá agir contra mim. Porque não faz sentido descobrir a identidade da pessoa que tirou essas fotos, afinal. Está tudo bem para eu ficar aqui assim? Yukimura disse isso enquanto estava sentado ao meu lado com uma expressão sombria e deprimida. Você está sendo sombrio, Yukimura-kun. Aqui é onde você toca seu coração e sacode sua raiva. Revanche. 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 Eu vou passar adiante. Eu não sinto nada assim. Mais importante, está tudo bem, Ichinose-san. Terminar o exame assim. Pensei que você estivesse segurando as rédeas desse grupo e nos guiando a todos através do diálogo. Yukimura pergunta a Ichinose. E em resposta a isso, Ichinose, cujas mãos estavam segurando as cartas, parou brevemente. Isso não é muito conveniente para você, Yukimura-kun. Se você realmente quer ganhar, não confie em outra pessoa para fazer isso por você e use seu próprio poder para vencer. Ichinose retruca Yukimura. Eu entendo isso. Eu entendo, Yukimura respondeu. O fato de ele não poder se dar ao luxo de ter essa responsabilidade sobre ele, tenho certeza que Yukimura também está ciente desse fato. Mas, apesar de saber, acho que ele ainda queria mudar essa atmosfera resignada. Yukimura, que possui notas de nível superior, seria uma das mais confiáveis se o exame medisse puramente nossas proezas acadêmicas. Mas só porque você é talentoso academicamente, isso nem sempre se traduz em elevar o ânimo das pessoas. Não é como se eles tivessem ideias novas assim. Existem coisas no mundo que não podem ser feitas simplesmente memorizando palavras e equações. Nas férias de verão, nos 2 exames especiais que tivemos, até Horikita foi forçada a enfrentar sua impotência diante disso. Eu me pergunto se nesse impasse de uma situação, Ichinose, Machida e os outros também sentem essa irritação. No entanto, mesmo essa frustração, desde que não acabe com o seu espírito, pode eventualmente ser usada para fortalecê-lo. E com a próxima reunião, o exame terminará. Como estão as coisas do seu lado, Ayano Koji-kun? Estou tendo meu último encontro com Horikita. O mundo lá fora já foi envolvido pela escuridão. Os registros de nossa conversa permanecem no chatlog. Para evitar isso, estamos nos encontrando pessoalmente.
Nenhuma mudança em particular do meu lado. Parece que o alvo será capaz de escapar com segurança. E você? Eu perguntei a ela. Eu pensava que não podia esperar muito de Horikita, mas... Eu vencerei, ela respondeu brevemente assim. Então você encontrou um alvo então? Eu perguntei. Eu não sei quem está nos ouvindo, então não posso lhe contar os detalhes ainda, mas não me importarei se você acreditar em mim. Tudo vai correr bem, Horikita me respondeu. De Hirata, eu já ouvi dizer que o alvo do grupo, Dragon, é Kushida. Claro, tenho certeza que Ryu e Kanzaki já fizeram tudo ao seu alcance para descobrir ela. Mas parece que Horikita navegou com sucesso no caminho da segurança e sobreviveu a ela. Se ela é tão confiante, tenho certeza de que não há muito com que se preocupar. Teremos que esperar 500.000 pontos para chegar mais tarde. Pode até ser descrito como uma vitória sólida para nós nesse caso. Você talvez queira me consultar. Ela pergunta. Não há necessidade disso. Você faz a sua jogada como quiser, eu disse a ela. Mesmo que ela tenha me falado sobre o grupo, Dragon, não é como se eu pudesse fazer muito para ajudá-la de qualquer maneira. Então, você disse que precisava conversar comigo sobre alguma coisa. O que é isso? Eu gostaria de evitar contato descuidado, se possível, Horikita me diz. Talvez ela tenha receio da existência de Ryuen, que tem perseguido Horikita, talvez. Não sinto nenhuma gentileza com a atitude dela, mas seria problemático para mim, mesmo que Horikita de repente tenha uma atitude gentil comigo. Você não pode se dar ao luxo de ficar aterrorizado com o olhar de Ryuen para sempre, eu disse a Horikita. A julgar por esse tom, posso assumir que você tem um plano? Ela me pergunta. Mas parece que ela não estava esperando muito de mim, já que ela pareceu surpresa quando eu assenti em resposta a isso. Eu puxei Hirata para o nosso lado. Acredito que posso construir um relacionamento cooperativo com ele no futuro, disse Horikita. Eu realmente não quero nada disso, ela responde. Está tudo bem. Eu não estou pedindo para você se envolver com Hirata pessoalmente. Vou lidar com a conversa com Hirata, apenas para acompanhar meu ritmo, eu disse. Eu não gosto disso. Eu não gosto de você se movendo assim pelas minhas costas, Horikita me disse. Eu pensei que ela diria algo assim. Então mostre seu rosto quando discutirmos as coisas. Mesmo que você não consiga forçar-se a dizer algo, você pode acompanhar a discussão para que não haja nenhum problema. Certo? Eu perguntei a ela. Eu suponho que sim. Ainda parecia que ela estava insatisfeita, mas se eu der a Horikita a opção de participar ou não, ela não poderá recusar. Além disso, a existência de Hirata é um benefício para a classe e, depois de ver sua liderança na ilha desabitada, Horikita certamente entenderá isso também. Incluindo Hirata também, há uma pessoa que eu gostaria de apresentá-lo. Por favor, reserve algum tempo antes do final do exame, eu disse a ela. Eu ainda não gosto. Não inclua mais pessoas do que o necessário, ela responde. Por favor, considere isso uma consequência de você estar na linha de frente. Além disso, essa pessoa certamente será útil para nós, eu disse a ela. Acho que posso entender mais ou menos o que está acontecendo, mas tudo bem. Vamos nos encontrar aqui logo após o término do exame, respondeu Horikita para mim. Depois de trocar essa promessa, olho para a hora no meu telefone. A última discussão ocorrerá em 30 minutos. Neste exame, pergunto-me quantos grupos serão decididos pelos traidores. Disse Horikita. Eu me pergunto. Fiquei surpreso que o exame do grupo, Vaca, tenha terminado repentinamente, mas duvido que algo assim se repita. Acho que os resultados mais prováveis serão o alvo escapando com o tempo do exame se esgotando, respondi. Suponho que sim. Eu também acho isso. E apenas por um momento, Horikita desviou os olhos. Esse é um gesto inconsciente que os humanos fazem quando estão preocupados com alguma coisa. O que é de errado? Eu perguntei a ela. Nada. É que apenas senti algo errado com a forma como esse exame se desenvolveu. Mas não deveria ter havido nenhum erro.
Definitivamente não devo perder, ela me disse. Parece que algumas das ansiedades que ela estava armazenando nela vazaram um pouco. Mesmo se eu oferecesse palavras de encorajamento, tenho certeza que ela verá isso como um problema desnecessário. Então eu decidi simplesmente ficar quieto. Os membros do grupo, Coelho, sem se aproximarem do avanço no exame, entraram na sexta e última discussão. Como eu queria considerar minha ideia calma e racionalmente um pouco, decidi sair da sala onde Hirata e os outros estavam e comecei a ir para a sala de discussão em grupo. Como ainda restavam cerca de 30 minutos até o início da discussão, era óbvio que ninguém ainda estaria lá. Mas, essas expectativas foram derrubadas pela existência inesperada de uma pessoa. Uma chegada anterior, hein? Era a figura de uma garota dormindo no chão de um quarto quando ninguém deveria estar lá ainda. Mesmo assim, eu me pergunto por que a saia dela faz cócegas no coração de um homem. Isso é ruim, ruim. Desde que ela estava deitada, as coxas gordas de Ishinose eram ainda mais aparentes do que o habitual e, em direção à saia que não consigo ver por dentro, me vi incapaz de tirar os olhos deles. Se havia um homem aqui que não sentia isso em relação a Ishinose, então ele é gay ou bissexual. Este é um destino do qual um garoto saudável não pode escapar. Embora eu achasse inútil, não pude deixar de olhar das coxas para os pés, depois para o rosto, depois para os seios e depois de volta para as coxas. Meu olhar pisca entre eles. Enquanto me sentia frustrado nessa idade, subitamente me distraí com algo mais atrás da nuca de Ishinose. Ou seja, o telefone que ela deve estar usando antes de adormecer. No telefone designado pela escola, muita informação é gravada. E não apenas desempenha um papel importante neste exame, mas também permite determinar os pontos de cada indivíduo. Naturalmente, para confirmar isso, coisas como um ID pessoal e senha são necessárias, mas para evitar o incômodo de ter que fazer login toda vez que se deseja verificar isso, há muitos casos de estudantes que armazenam essas informações também em um terminal móvel. Em outras palavras, isso significa que, se eu puder roubar o telefone de Ishinose, seria capaz de verificar o padrão de vida de Ishinose e a quantidade de pontos que ela possui. Há um tempo atrás, eu já havia determinado que, para ignorar seu ID e senha, Ishinose também armazena suas informações em um terminal móvel. Se essa situação não tiver mudado, poderei obter informações. Lenta e cautelosamente, eu me aproximo dela. À medida que a distância entre nós se aproxima, talvez a atmosfera tenha mudado e ela tenha sentido a presença de outra pessoa, mas Ishinose se mexeu levemente. Mas então ela imediatamente adormeceu novamente. Parece que eu consegui fazer isso sem acordá-la. Eu fecho nossa distância novamente. Eu me pergunto o que estou fazendo. Mesmo que seja para coletar informações, se alguém vir isso, eles só me veriam como um pervertido. E se Ishinose acordar enquanto eu estou de costas para ela? Sinto que estou fazendo algo que não deveria estar fazendo. Como a discussão começa em 30 minutos, não há nenhum problema, mesmo que eu chegue mais cedo, mas se sim, não devo esperar calmamente dentro da sala. Se não há nada que eu deva me sentir culpado, devo agir normalmente. Passo a passo, fecho minha distância com o Ishinose. Munio. Isto é impossível. Toda vez que faço uma mudança, Ishinose constantemente mostra sinais de acordar. Para testar essa hipótese, tento mover meus pés no local sem realmente me mover. Se Ishinose responde a isso, posso deduzir que ela tem sono leve. Dizem que pessoas que dormem leve são cautelosas. Isso é patético porque eu estou me escondendo assim? Mas estranhamente, ela não fala enquanto dorme. Mas se alguém me vir agora, tudo que verá é a palavra pervertido. Tendo reconhecido meu próprio comportamento como um empreendimento estúpido, desisti de roubar o telefone dela e me afastei dela novamente. Então me sentei a uma distância distante de Ishinose. Desse ponto de vista, não há risco de ver acidentalmente os segredos escondidos em suas coxas. E não vou acidentalmente fazer contato com ela também dessa maneira.
Mais importante, já que é bem cedo. Eu me pergunto quando exatamente Ichinose chegou aqui. Então, cerca de 20 minutos antes do início da discussão, uma música fofa soou na sala. Veio do telefone de Ichinose. Enquanto ainda mantém os olhos fechados, ela pega o telefone, operando a tela do telefone, para a música. Parece que a música veio do alarme que ela havia acionado. Enquanto ainda parece sonolenta, Ichinose se levanta do chão e percebe a presença estrangeira, a saber, minha existência, na sala. Fiquei me perguntando o que fazer se ela fizesse uma cara de nojo pela minha presença, mas ela nem estava preocupada com isso. Bom dia, Ayano Koji-kun. Desculpe, meu alarme assustou você? Ela perguntou. Não. Não particularmente. Parece que você dormiu bem. Ah. Desculpe. Eu de repente adormeci. Você chegou cedo, ainda restam 20 minutos. O mesmo para você. Desde quando você está aqui? Desde 1 hora atrás. Eu só queria passar um tempo em silêncio. Se está no meu quarto, é bastante turbulento com meus amigos entrando e saindo depois de tudo, respondeu ela. Parece que este era o melhor lugar para ela tirar uma soneca. Além do mais, eu também queria reunir meus pensamentos mais do que ser refrescada de seu sono. Seu rosto parecia mais como se ela tivesse um flash de insight. Você obteve algum resultado? Eu perguntei. Mais ou menos então, levantando-se, Ichinose, por algum motivo, atravessou a sala e se sentou ao meu lado. Uma sala com apenas 2 pessoas presentes e uma distância cada vez menor. Eu não conseguia esconder meu nervosismo nessa situação, mas parece que Ichinose nem percebeu. Ainda resta tempo antes do exame, então vamos conversar um pouco. Se não estou incomodando você, é isso? Ela pergunta. Não. Não é irritante em particular. Se você estiver bem com isso, vou conversar, respondi a ela. Então está decidido. A verdade é que quero perguntar a Ayano Koji-kun. Também perguntei isso a todos os meus colegas de classe, incluindo meninos como Kanzaki-kun também. Mas não ouvi as opiniões dos outros aulas também, então fiquei curioso. Ayano Koji-kun, você já quis subir para a classe A? Ela me pergunta. Fiquei imaginando que pergunta ela escolheria fazer comigo, mas era uma pergunta surpreendentemente comum a ser feita. Claro, eu penso sobre isso. Não. Mais do que querer subir para a classe A, é mais que eu tenho que almejar a classe A. Essa seria uma maneira mais apropriada de colocar isso, digo a ela. Em outras palavras, por causa da garantia de uma boa carreira e colocação de trabalho. Nesta escola, os alunos são divididos nas classes A, B e feitos para competir. Mas o privilégio máximo de poder ir a qualquer universidade e conseguir um emprego após a graduação é concedido apenas à classe A. Ele foi escrito de forma ambígua no panfleto da escola, portanto, a princípio, pode parecer uma fraude. Hoje em dia, após a formatura, você não será capaz de acompanhar sua vida e seu trabalho, especialmente quando se trata de trabalhar, eu disse. Suponho que seja verdade. Eu também acho. Mas ter muita fé no sistema também é perigoso, não acha? Em 99,9% das palavras que eles dizem, há armadilhas invisíveis que nossos olhos não podem ver, disse ela. É claro que a armadilha de que Ichinose está falando é provavelmente a taxa de emprego garantida de 99,9% e o avanço educacional divulgados pela escola. Por exemplo, se eu quisesse me tornar um jogador profissional de basquete e ainda não tivesse a experiência necessária, a escola tentaria encontrar maneiras de me levar ao nível profissional. Além disso, esta escola também é um terreno fértil para conexões interpessoais. Mas apenas porque você joga basquete regularmente ou se formou em uma universidade ou escola famosa, não o garante necessariamente o seu futuro. As pessoas que alcançam os sonhos que declararam desde o início são apenas uma pequena fração. Segundo certas estatísticas, apenas 1 em cada 6 alunos do ensino fundamental realiza seus sonhos. À primeira vista, isso parece ser uma alta probabilidade, mas os dados são ambíguos,
na melhor das hipóteses, e os padrões das estatísticas são confusos. Tornar-se um jogador profissional de basquete com sucesso não significa que você se torna um jogador de primeira classe. Jogadores pertencentes ao basquete profissional, por exemplo, incluindo estagiários, contarão em torno de 900 ou 1.000 pessoas. No entanto, somente jogando regularmente, competindo e vencendo contra seus rivais é que se pode alcançar o sonho deles. No final, apenas 100 dessas pessoas terão realizado seus sonhos com sucesso. Em outras palavras, apontar para o seu sonho e realizá-lo com sucesso tem uma probabilidade muito baixa. De qualquer forma, alcançar um sonho é extremamente difícil de realizar. Muitos estudantes simplesmente repetem suas vidas chatas repetidamente enquanto falam vagamente de seus sonhos. Mas se alguém realmente deseja realizar seu sonho, precisará de muito esforço e sorte. Mas mesmo assim esta escola, se você pensa sobre isso, tem uma influência maciça, não é? E muitas pessoas tiveram sucesso na vida por causa de sua assistência. Ou você está dizendo que não está interessado nela, Ichinose? Eu perguntei. Não existe. Mesmo eu tenho um sonho, me formar na classe A e também um sonho que quero realizar, disse Ichinose. E mesmo que ela tenha dito isso com um sorriso, pude ver um sentimento forte e inabalável em seus olhos. O sistema escolar é bom e tudo, mas se você não pode se formar na classe A, suas perspectivas são sombrias. Como a escola opera com realismo, se você não pode vencer usando seus próprios talentos, não há nada que você possa fazer. E o mais importante, os alunos são designados para aulas com base em seus méritos, então agora, entre mim e a Yanokouji-kun aqui, apenas um de nós poderia realizar seus sonhos se mudasse para o topo A, mas também há casos em que nenhum dos nossos sonhos pode ser realizado embora, continuou ela. Em outras palavras, embora estejamos sentados aqui e conversando como amigos, apenas uma classe pode ser a vencedora no final. As 3 classes restantes não compartilharão essas recompensas. Você ouviu que também existem exceções a essas regras. Ela finalmente disse. É aí que os indivíduos acumulam 20 milhões de pontos. Eu perguntei. Sim. Parece que ninguém conseguiu algo assim na história da escola, mas também existem outras se assim, respondeu Ichinose. Sim, sim. Se considerarmos isso também, é possível que nós dois possamos formar na classe A, disse Ichinose. O problema é se você pode economizar 20 milhões de pontos ou não, mesmo se você economizar pontos nos exames, o sistema já está configurado para não atingir 20 milhões, respondi. Se apenas examinarmos este exame especial, dependendo de suas ações, é possível receber uma grande quantidade de pontos. E apenas 2 desses exames foram realizados até o momento. Desse ponto em diante, é possível reduzir tanto a quantidade de pontos que podem ser ganhos quanto consumidos por grandes penalidades. Suponho que esteja certo. Se você começar a economizar seus pontos, alcançando apenas metade desse valor, você já levantaria suspeitas, disse Ichinose. Isso é verdade? A situação financeira da classe D, especialmente, é terrível. Embora Horikita esteja fazendo seu melhor por nós, os pontos ganhos na ilha desabitada ainda estão longe. Não, é possível que possamos perder esses pontos em Ichinose, você está economizando pontos. Não me parece que você seja do tipo que trabalha duro para conseguir pontos, perguntei a ela. Eu me pergunto. Eu não sei sobre os outros, mas às vezes uso pontos e os guardo também, às vezes, acho. Mesmo estando na classe B, ainda não tenho tantos pontos que você conhece, ela disse. Em resposta à minha pergunta, Ichinose responde em um tom muito natural, sem indicação de que ela está escondendo algo que julga apenas por seu comportamento. Ayanokouji-kun. No momento seguinte, Ichinose de repente fecha a distância comigo e se vira para me encarar enquanto olha para o meu rosto. Parece que você viu, afinal, dessa vez lindos olhos que parecem estar me sugando olhavam para mim sem me soltar. Parece que Ichinose é muito mais inteligente do que eu esperava, ela é vista através dos meus planos. Desculpe.
Enquanto você estava usando seu telefone mais cedo, aconteceu de eu ver a tela. Fiquei curioso e só queria perguntar, respondi. Não é como se eu estivesse culpando você por isso. Certamente isso é uma grande quantidade de pontos. Certo? Ishinose disse. Está certo? Antes do final de um semestre, a Ishinose já havia acumulado uma grande quantidade de pontos. Mesmo que eu salve todos os pontos atribuídos a mim mensalmente todos os dias sem usar um único ponto, ainda assim não conseguiria economizar tanto. Não se preocupe. Eu não contei a mais ninguém. Há também a possibilidade de que eu vi errado depois de tudo. Não vou investigar mais, eu disse a ela. Mesmo se eu investigasse, duvido que seria capaz de obter uma resposta satisfatória. Você conseguiu encontrar uma maneira de vencer? Eu perguntei. Acho que sim. Acho que encontrei uma dica. Eu pensei que não havia como ela responder honestamente, mas se fosse por sua confiança, Ishinose respondeu em um tom relaxado. Parece que Ishinose é o tipo de agir de acordo com suas convicções sem perder tempo, afinal. Então essa luta torna-se uma batalha a ver se a vencerá ou b terminará, eu disse. Não saberei até as cortinas caírem. A vitória que estou buscando mas antes que ela pudesse terminar, à medida que se aproximava o momento da discussão em grupo, os membros do grupo começaram a aparecer um após o outro. Os alunos da classe A foram os primeiros a chegar, no entanto, sem sequer trocar uma saudação conosco, eles simplesmente se sentaram. O quê? Você já está aqui, Ayano Kouji? Juntamente com o Ishinose Dono. Apenas vocês dois. Que tipo de encontro secreto você estava planejando aqui? Yukimura e Sotomura me bombardearam unilateralmente com essas perguntas quando eles entraram na sala juntos. Eu não conseguia registrar nem ansiedade nem depressão em seus rostos, então talvez eles já tenham desistido da vitória neste momento. Por outro lado, os alunos da classe B pareciam quase relaxados. Esta é a final, hein? Você encontrou alguma dica? Amaguchi me pergunta depois de ter esperado em silêncio pela discussão em grupo. Honestamente, não faço ideia. Não conseguimos estabelecer um diálogo adequado, respondi. Eu disse isso, mas já executei as estratégias que havia planejado desde o início do exame. Foi usando o correio que a escola enviou para nossos telefones que o alvo foi camuflado com sucesso. O alvo do grupo, Dragon, é Kushida, mas o que acontece se, por exemplo, Kushida e Horikita trocarem seus telefones? Ao olhar para o telefone, qualquer um suspeitaria que Horikita fosse o alvo. E se houvesse um traidor que soubesse desse fato, submetendo o nome de Horikita como o alvo, eles cometeriam um erro e a vitória seria alcançada dessa maneira. Boa noite, vamos nos dar bem. Tendo dito isso brevemente, Ishinose retoma sua posição e sorri como sempre. Mas ainda é muito cedo, porque ainda não há como dizer o que os outros membros estão escondendo e planejando. Além disso, se todos focassem no assunto em questão, seria cada vez mais difícil camuflar o alvo. Eu estava esperando Ishinose continuar falando mais cedo, mas decidi interromper agora. Se todo mundo está bem com isso. Há algo que eu gostaria de dizer curiosamente, eu e Yamaguchi falamos essas palavras ao mesmo tempo. Com licença, por favor, vá em frente, Ayano Kouji-kun, diz ele. Não, por todos os meios, você primeiro. Estou bem em falar mais tarde, respondi. Eu nunca esperei essa coincidência com esse momento. Uma terrível coincidência. Meu plano em si não tem falhas, mas se ocorrer um problema inesperado como esse, o efeito do meu plano poderá se tornar estável. Suponho que posso ouvir o que Yamaguchi tem a dizer primeiro antes de cronometrar meu discurso e tentar novamente. Em resposta a mim que estava pensando nesse sentido, Yamaguchi destruiu minhas expectativas de maneira inesperada. Então, com sua permissão. Nos últimos 3 dias, estive pensando constantemente sobre a melhor forma de alcançar o primeiro resultado. Yamaguchi então começa a falar de seu plano para os outros do grupo, Rabbit.
Surpreendentemente, o conteúdo de sua proposta era surpreendentemente semelhante à estratégia que eu havia planejado. E finalmente cheguei a apenas uma conclusão: é possível que todo o grupo almeje o primeiro resultado e uma maneira de torná-lo possível, continuou Hamaguchi. Isso é realmente verdade, Hamaguchi. Aos olhos caídos de Yukimura e dos outros que haviam perdido toda a esperança, um vislumbre de esperança retornou. Claro! É uma ideia que tive depois de ouvir todos aqui, incluindo Ishinose-san e Machida-kun, disse Hamaguchi. Inacreditável. Não há como o primeiro resultado ser alcançado apenas através do diálogo. Quem se opôs a essa proposta ingênua e onírica foi, naturalmente, Machida. Vamos ouvi-lo primeiro. Hamaguchi-kun não é do tipo que fala antes de pensar. Ishinose acompanhou Hamaguchi e criou um ambiente propício à discussão. Vou agora mostrar a você todo o meu telefone. Naturalmente, há um e-mail enviado pela escola. Tenho certeza de que você entende o que estou falando. Como é proibido falsificar ou alterar os e-mails de qualquer forma, não há risco de ser enganada dessa maneira. É por isso que é uma questão simples. Apenas mostrando um ao outro nossos e-mails, podemos descobrir quem é o alvo. Essa é a minha maneira de encontrar a verdade, disse Hamaguchi-nos. Isso é estúpido. Quem mostraria seus e-mails assim? Ainda não sabemos que alguém não vai nos trair no momento em que mostramos nossos e-mails. Não há ninguém que aceite isso. Em resposta a esse plano, qualquer um poderia ter pensado, mas ninguém concordaria. Naturalmente o espectador Machida ficou pasmo. De fato, porque eles sabem que existe a possibilidade de traição, o alvo não mostrará o correio em seu telefone. Mas, olhando da perspectiva daqueles que não são o alvo, há pouco risco em mostrar o exame terminará em breve. Se não fizermos a nossa jogada agora, não o venceremos. Se uma turma colaborasse para proteger o alvo, nenhum deles mostraria seus e-mails. Alvo é possível, Hamaguchi continuou. Mesmo se você souber a identidade do alvo ou da classe a que pertencem, se alguém nos trair, acabou. O problema não será resolvido. Você planeja jogar o jogo em que o mais rápido atrair vence. Ponto. Usando essa estratégia, é realmente possível descobrir a identidade do alvo. Mas é tudo que pode fazer. No final, não é como se todos jogassem limpo uns com os outros e respondessem de acordo. Então, por favor, cale a boca. Vai ficar tudo bem se Machida-kun não participar, afinal Hamaguchi disse que, embora se recusasse a sucumbir à atitude pouco cooperativa dos outros e começou a nos mostrar o correio em seu telefone. Eu concordo com a ideia de Hamaguchi-kun. Vou mostrar a minha também. E Beppo da mesma classe B também seguiu o exemplo. Parece que este não é um evento isolado e aleatório, mas, sem dúvida, a estratégia de Ishinose em ação. O desenvolvimento é o mesmo que a estratégia que planejei. Mas não sei até que ponto eles pensaram nisso. Mas se eles acham que todos acreditarão obedientemente nessas palavras e mostrarão os e-mails em seus telefones, isso não seria nada além de imprudente. Acho que é inesperadamente uma boa ideia. Não tenho objeções a mostrar meu telefone também. Ishinose sorriu mais uma vez como se concordasse em seguir o plano de Hamaguchi. Combinando as ações dos outros, Ishinose também enfia a mão no bolso direito da saia para pegar o telefone. Estou pensando nisso há muito tempo, mas finalmente entendi agora depois de ouvir o que o Hamaguchi-kun disse. Desculpe, eu mantive isso escondido até agora, mas... E com essas palavras de propósito, Ishinose a trouxe para fora telefone. Decidi atacar agora antes que Ishinose pudesse concluir sua estratégia. Você está falando sério, não é, Ishinose? Se você vai apostar nisso, eu aceito a oferta. Antes que Ishinose pudesse divulgar o conteúdo de sua correspondência, eu ofereci meu próprio telefone. Mas esse não era o meu telefone, mas eu havia trocado com uma certa pessoa. Ayano Koji-kun, você está bem com isso? Sim. Depois de ouvir Hamaguchi, acho que não há outra maneira além disso. Como sou ruim em me comunicar, a única coisa que posso fazer é mostrar a verdade. Então é isso que vou fazer, disse a ela. Espere, Ayano Koji.
Eu me oponho. Não há como esse tipo de estratégia direta dar certo. Yukimura tentou desesperadamente me impedir, mas dei de ombros para suas palavras e simplesmente mostrei minha correspondência. E com isso, eu provei que não era o alvo. E uma grande quantidade de água já havia se acumulado nessa barragem invisível. Se mesmo um buraco de 1 centímetro fosse aberto, a represa certamente entraria em colapso e se tornaria um riacho lamacento. Esta ação foi o gatilho para abrir esse buraco. Certamente parece que a Yanokouji-kun também não é o alvo. Então eu vou mostrar o meu também. Agora quem vai acompanhar? Entre a grande multidão ainda rindo da estratégia de Yamaguchi, uma garota expressou sua aprovação e consentimento. Era a pessoa que alguém menos esperaria. Ibuki-mil. Você é louco. Não temos lucro em fazer isso. Foi Manabe quem se opôs às ações arriscadas de Ibuki. Mas as palavras que Ibuki disse em resposta foram, de fato, bem fundamentadas. Os que não são o alvo, nem pertencem à mesma classe que o alvo, não obtêm vantagem em manter o status quo. A classe B também entende isso. Se não fizermos nada, nunca alcançaremos as classes acima de nós. É por isso que eles estão mostrando seus telefones. E eu estou pensando a mesma coisa que eles. Isso é tudo, disse Ibuki. Mas isso é. Ou talvez, você é o alvo então. Ibuki disse isso a Manabe, que deveria ter sido seu aliado, de uma maneira hostil, adequada a um inimigo. Não ter isso é. Então você deve poder mostrá-lo também, seu telefone, diz Ibuki a Manabe. De certa forma, suas palavras poderiam ter sido tomadas como ameaças aos seus próprios aliados, mas como se eles finalmente entendessem, Manabe e os outros também trouxeram seus telefones. A caçada ao alvo estava em andamento. Karuizawa também pega seu telefone com uma alça e o entrega na frente de todos. Karuizawa, você também vai com a Yanokouji? Você vai seguir essa estratégia também? Yukimura pergunta. Estou fazendo isso sozinho, porque também quero pontos particulares, respondeu Karuizawa. A correspondência da escola dizia que ela também não era o alvo. Karuizawa também foi considerado claro? E o que devo fazer? Sotomura murmura. Pense por si mesmo, Sotomura. Esta não é uma verificação obrigatória, mas voluntária, você sabe. Acabe com isso, eu acho. Na situação em que muitos estudantes se juntaram, tendo julgado que ele não tinha outra escolha também, Sotomura também se move para mostrar seu telefone. No entanto, antes que ele pudesse, Yukimura o parou rapidamente. Você realmente acha que é o movimento certo? Ele pergunta. Desde há algum tempo, por que você está se intrometendo? Talvez você seja o alvo então. Em resposta a Yukimura, que se opôs fortemente à estratégia, Ibuki o ataca com essa pergunta. Nesse momento, todos puderam ver que a expressão de Yukimura endureceu. Você está falando sério? Não. Yukimura não é o alvo. Eu ouvi isso antes, afinal. Eu rapidamente o segui. Mas risos espontâneos vieram de alguns dos alunos. Você realmente espera que acreditemos apenas em suas palavras? Você pode estar mentindo? Manabe disse isso enquanto lançava dúvidas sobre Yukimura por uma questão de fato. De fato, continuar negando que ele é o alvo aqui só irá suscitar mais suspeitas sobre ele. Ele deveria saber disso também. Mas ainda não posso avançar aqui. Porque Yukimura é? Ainda é cedo para tirar uma conclusão. Porque Yukimura-kun também tem razão. Ishinose, que estava assistindo a série de eventos se desenrolando, disse isso ao tirar o telefone do bolso esquerdo. Fiquei um pouco presa no fluxo, mas também gostaria de mostrar meu telefone, disse ela, ao provar mais uma vez que não é o alvo do grupo. Espere, Ishinose. Anteriormente, você disse que havia algo que queria nos contar. Você disse que ficou quieta o tempo todo. Não tendo esquecido essa afirmação, Machida pressiona a pergunta sobre ela. Isso. É apenas o fato de que eu também sempre tive a mesma ideia, só isso, ela responde a Machida. A mesma ideia.
Eu digo a mesma ideia, mas como líder da classe B, eu estava apenas lamentando ter sido derrotado por Amaguchi com Ishinose, responde a Machida. De qualquer forma, parece que todos, além da classe A e Yukimura, provaram ao grupo que não são o alvo. Os alunos aqui não são tão imperceptíveis a ponto de não entenderem o significado por trás do silêncio de Yukimura. Machida e os outros alunos da classe A também, em algum momento, se aproximaram de Yukimura para encará-lo. Tudo bem, eu entendo. Eu vou te mostrar. Eu só tenho que te mostrar, certo? Não sendo mais capaz de suportar a pressão dos colegas, Yukimura quebrou e pegou o telefone também. Mas antes que eu faça isso, quero que você me prometa apenas uma coisa, disse ele. Promessa. O que você quer dizer com isso, Yukimura-kun? Que ninguém aqui vira traidor. Todos aqui. Especialmente classe A, quero que você pegue seus telefones e coloque-os onde eu possa vê-los. Não, todo mundo também. Todo mundo coloque seus telefones onde eu possa vê-los, disse Yukimura. Ele havia dirigido essa declaração ao representante do grupo aqui, Machida, mas Machida responde a ele em um tom sem graça. Eu não entendo no que você está falando. O que você quer dizer? Ele disse para Yukimura. Exatamente o que eu disse. Nada mais e nada menos, Yukimura responde. Tudo bem. Se é apenas colocá-los lá. Aproximando-se de Yukimura, todos os alunos da classe A pegaram seus telefones e os colocaram na frente dele. Tendo confirmado esse fato, sem sequer uma nuvem de dúvida em sua expressão, Yukimura fez sua jogada. Yukimura tira o telefone do bolso e acende a tela. Depois digita a senha de 6 dígitos necessária e entra no telefone. Em seguida, ele abre a correspondência enviada para ele da escola e levanta a tela diretamente para que todos possam ver. Desculpe por mentir para você, Ayano Koji. Yukimura pede desculpas enquanto abre a correspondência enviada pela escola. Os que mais se surpreenderam depois de ver a frase escrita no correio teriam, é claro, de ser membros da classe D. Eu sou o alvo. Yukimura disse. Na tela, havia um e-mail diferente do que todos os outros haviam recebido. OKY Yukimura dono era o alvo o tempo todo. Sotomura olha para ele com olhos atônitos. Isso também significa que renunciamos efetivamente aos 500.000 pontos que, de outra forma, seriam dados à classe D. No entanto, esse mesmo Yukimura é a pessoa com quem troquei de telefone em segredo. Se eu soubesse que as coisas acabariam assim, eu teria conversado desde o início, disse Yukimura. Karuizawa também parecia chocada do fundo do coração e sua expressão mostrava desconforto. Olhando a perspectiva daqueles dois que nunca teriam pensado em Yukimura como alvo, faz sentido. Machida então se levantou e olhou para o correio no telefone de Yukimura mais uma vez. Parece que o e-mail é real. Todos os outros e-mails pessoais também parecem ser de Yukimura sem dúvida, disse Machida depois de verificar até mesmo os bate-papos privados de Yukimura sem permissão. Em direção ao Machida que abordou a situação com suspeita, Ishinose tentou explicar a situação com calma. Não há nenhuma maneira de ser uma farsa. Afinal, você conhece as regras estabelecidas pela escola. Em relação aos e-mails enviados pela escola a respeito do exame, é expressamente proibido copiar e transferir o correio e transferi-lo. Desde que o correio é enviado do endereço da escola, a possibilidade de ser falso é zero, diz Ishinose. Exatamente, desde o início, é expressamente proibido fabricar informações neste exame. Como o castigo conhecido como expulsão aguarda aqueles que quebram a regra, tudo que é estabelecido aqui deve ser apenas a verdade. Mesmo que se supere esse obstáculo aqui, o problema ainda os aguardará após o término do exame, portanto, o resultado seria o mesmo de qualquer maneira. Isso significa que é definitivamente Yukimura-kun então. Manabe assente em concordância. O importante aqui era a condição de que a correspondência de Yukimura fosse exibida, afinal. Se a pessoa que segura o telefone é realmente o proprietário ou não, é irrelevante. Em outras palavras, tomar uma decisão sobre se a pessoa em questão possui ou não o telefone é uma tarefa surpreendentemente difícil.
Especialmente para os alunos em guarda durante o exame, a ideia de que alguém possa ter trocado de telefone com outra pessoa não é uma hipótese particularmente inesperada a ser feita. No entanto, inserir casualmente a senha de 6 dígitos e desbloquear o telefone na frente deles torna as coisas diferentes. Não há como um aluno saber a senha de outro aluno. Eles inevitavelmente chegariam a essa conclusão quase inconscientemente, assumindo que seria assim se fosse o telefone deles. Isso não está enraizado no raciocínio, mas em um preconceito que foi plantado em suas mentes por muitos anos. Me desculpe, Yukimura-kun. Eu pensei nisso como o último recurso. Não. Acho que é a coisa certa a fazer. Tentei de alguma maneira me desviar disso. Mas isso estava errado. Tenho certeza de que Ayano Koji Sotomura e Karuizawa também acham que essa é a coisa certa, respondeu Yukimura. Ao dizer isso, ele se pareceu com a pessoa que tentou garantir pontos com segurança apenas para si. Com isso todo mundo deveria saber que o alvo sou eu. Então todos vocês deveriam ter chegado a uma resposta, continuou ele. É isso mesmo, ao limpar o exame junto com todos, todo o grupo pode ganhar 500 mil pontos. O primeiro resultado que parecia inatingível a princípio pode ser obtido agora. Ishinose acena com a cabeça mais uma vez, com mais força do que antes. Ela implora para a classe A. Por favor. Não desperdice a coragem de Yukimura-kun. Por favor, coopere conosco. Não nos trai. Nós estávamos seguindo as instruções de Katsuragi-san desde o início. Não faremos nada por conta própria. Machida responde a Ishinose. Ele disse isso, mas antes do final do exame, haverá um período em que definitivamente teremos que nos separar como um grupo. Antes do término do exame, durante esse período em branco de 30 minutos, devemos confiar não apenas em nossos colegas de classe, mas também em estudantes de outras classes. Eu quero acreditar. Não, eu acredito em todos. Yukimura diz isso como se fosse um desejo. E toda a classe recebe isso igualmente. Eu me pergunto se os alunos que passaram o mesmo tempo juntos nos últimos dias ganharam algo parecido com uma amizade. Eu me pergunto se eles aceitarão os sentimentos de Yukimura e serão capazes de cooperar juntos para a vitória. Não, isso é impossível. Tenho certeza disso, alguém definitivamente se tornará traidor. E se assim for, nós da classe D, que trocamos de telefone entre nós, certamente venceremos. Yukimura certamente deve ter acreditado nisso. Ele deve ter lutado para não cair na gargalhada. No entanto, o prazer que ele deve ter sentido se evaporou, quando o telefone que Yukimura estava segurando na mão de repente tocou e ressoou na sala. Yukimura foi quem ficou mais chocado com a ligação recebida. Na pressa de pegar o telefone de volta da mesa, ele tropeçou e perdeu o telefone da mão. Por coincidência, com a tela do lado direito para cima, caiu bem na nossa frente. Como estava no modo silencioso, enviou vibrações através da mesa enquanto continuava a vibrar. O nome do chamador era Ishinose. Ela, enquanto segurava o telefone até os ouvidos, olhou para Yukimura e depois para mim com olhos sérios. O que você está fazendo, Ishinose? Não faz sentido ligar para o telefone de Yukimura em um momento como este. Machida disse isso enquanto olhava para Ishinose com o rosto atônito. Tendo criado uma situação em que apenas eu e Yukimura pudéssemos entender o significado, Ishinose silenciosamente encerra sua ligação. A escola disse que alterar ou copiar a correspondência é proibido. É por isso que acreditávamos que a correspondência diante de nossos olhos era sem dúvida real. Isso é certo. Mas não há regra dizendo que você não pode enganar alguém e com o telefone você entende o que isso significa. Ishinose diz enquanto pega o telefone caído e devolve não para Yukimura, mas para mim. A pessoa que possui o telefone com o e-mail alvo escrito, não é você, Ayano Koji-kun. Porque agora, eu não liguei para o telefone de Yukimura-kun, mas, afinal, Ayano Koji-kun é Ishinose disse. Troquei meu número de contato com Ishinose há um tempo atrás. Por isso ela sabia meu número. Não, mesmo que ela não soubesse, ela teria feito sua pesquisa para descobrir o meu número de qualquer maneira. Mas não é estranho?
Yukimura foi capaz de desbloquear a senha do telefone diante de nossos olhos. Eu também verifiquei seus e-mails particulares histórico diante dos olhos de todos, disse Machida. Isso é falso. Ele poderia saber facilmente a senha apenas perguntando a Ayano Koji-kun. Além disso, todo o histórico de chamadas, e-mails e até aplicativos podem ser replicados, embora seja necessário um grande esforço para isso, respondeu Ishinose. Depois de ouvir isso, Machida mudou de expressão e rapidamente pegou o telefone que havia sido devolvido para mim. As pessoas não podem mentir tão facilmente, você sabe. Especialmente quando o objetivo está à vista, elas inevitavelmente ficam ansiosas e as aberturas se revelam. Yukimura-kun mentiu, e é por isso que seus gestos e atitudes pareciam diferentes do habitual e pareciam suspeitos. Ishinose disse, tendo visto completamente minha tentativa de camuflagem. Tendo ouvido sua dedução, o rosto de Yukimura já estava pálido. Não, é duvidoso que ele tenha ouvido tudo. Também pensamos nisso há algum tempo. Se o alvo estivesse em nossa classe, sempre há a opção de simplesmente trocar de telefone com eles. Usar a senha para se passar por o alvo também era uma das coisas que pensávamos, disse Ishinose. Parece que a estratégia que eu criei já foi pensada por Ishinose e os outros. Mas veja bem, há uma fraqueza nessa estratégia. É o fato de existir um número de telefone. Mesmo que você possa replicar perfeitamente seu histórico e aplicativos, você não pode fazer nada com seu número. Uma vez, eu e Yamaguchi-kun tentou trocar os cartões SIM. No entanto, os cartões que recebemos foram bloqueados em nossos terminais específicos. Portanto, mesmo se trocássemos, não poderíamos usar nossos cartões SIM trocados. O que significa que, se você também trocou seus cartões, não foi possível ligar para você. Não importa quem trocou de telefone com quem, assim que eu ligar para esse número, posso facilmente descobrir quem é o verdadeiro dono. Se eu não pudesse fazer isso, não faria. Afinal, nem planejamos revelar nossos telefones, continuou Ishinose. Em outras palavras, Ishinose e os outros só usaram esse tipo de tática poderosa para enxergar a mentira. O fato de Yamaguchi ter começado repentinamente a esse tópico também era naturalmente parte do plano deles. Portanto, este é o momento em que a verdade que eu e Yukimura mudamos de telefone vem à tona. Simplesmente trocar telefones e replicar a história foi perfeitamente tão longe, mas você nunca deve esperar que usássemos o fato de que os cartões SIM estão bloqueados em terminais específicos para verificar, não é? Ishinose diz. Ela então exalou. Nesse momento, chegou o anúncio de que o período de discussão de 1 hora termina em 5 minutos. Fomos obrigados a dissolver o grupo em 5 minutos e retornar imediatamente aos nossos próprios quartos. Merda! Aquele grito de Yukimura veio de seu coração. Foi um grito sincero e honesto, sem nenhum engano por trás disso. Pena, Yukimura. Mas foi uma boa tentativa. Machida e os outros disseram isso enquanto sorriam e riam. Eles disseram que, para que Yukimura, que foi visto completamente, fosse completamente humilhado. Eles também olharam para mim, a pessoa em quem eles deviam acreditar ser o orquestrador dessa estratégia. Mas mesmo com os ansiosos Yukimura e classe D, e os surpreendidos classe C, devia haver muitas coisas que eles queriam falar, mas as regras agora nos proíbem de discutir mais. De qualquer forma, já determinamos que Ayano Koji-kun é o alvo. Machida-kun, prometa-me que buscaremos o primeiro resultado juntos sem trair ninguém. Ishinose pergunta a Machida. Naturalmente. Confia em mim, vamos lá. Machida respondeu prontamente. Tendo sido chamados por seus amigos, os 3 alunos da classe A foram os mais rápidos da sala. Aqueles que acreditam que serão salvos, você sabe. Eu nunca vou traí-lo. É por isso que eu também quero que a classe C faça o mesmo. Você só precisa suportar isso por 30 minutos. Ishinose diz aos alunos da classe C. Manabe e os outros simplesmente acenam com a cabeça em resposta. Yukimura olhou para o telefone que eu segurava em minhas mãos. Fui tolo por seguir seu plano. Isso é o pior, disse ele.
E então um após o outro, todos saíram da sala, deixando eu e Ishinose sozinhos. Agora só temos que confiar em todos, disse ela. Sim, acho que sim, Ayano Koji-kun, você está bastante calmo. Você não está preocupado? Ela pergunta. Não posso fazer nada além de acreditar nos outros, afinal, vou voltar para o meu quarto, disse a ela. Não há mais nada a ganhar, mesmo que eu fique aqui por mais tempo. Ei, espere um minuto, Ishinose me para, colocando uma mão no meu ombro. Naquele momento, senti que o espaço entre nós logo se tornaria tenso. Quem foi o responsável por esse plano de trocar de telefone? Ela me pergunta. Claro, isso é Horikita, respondi. Entendo. Então, por favor, diga a Horikita-san que o plano dela foi um enorme sucesso enorme. Você não quer dizer um enorme fracasso. Foi uma derrota esmagadora e desastrosa. Ishinose viu tudo depois de tudo, eu disse a ela. Ah! Você não esperava que pensássemos no mesmo plano, não é? Ela respondeu. Desculpe. Por mentir para você assim, mesmo depois que eu concordei em uma aliança com você. Você está com raiva de mim? Eu perguntei a Ishinose. Claro que não. Nós também começamos nosso próprio plano sem o seu conhecimento, então estamos quites, ela respondeu para mim. Entendo. Tenho certeza que Horikita também ficará aliviada ao ouvir isso, eu disse a ela. Dito isto, peguei meu telefone e me mudei para sair da sala. Espere. A parte importante ainda não acabou, ela me parou novamente. A parte importante. Mo, você é ruim em lidar com pessoas, Ayano Koji-kun. De fato, os cartões SIM que recebemos estão trancados nos terminais. Mas há uma maneira de liberar essa trava, certo? Perguntei ao Shinomiya Sensei para verificar, mas, com pontos suficientes, você pode destravar a trava do terminal imediatamente. Foi o que ela me disse Ishinose. Shiri. Naquele instante, senti como se uma corrente elétrica corresse pela parte de trás da minha cabeça. A resposta que vem depois de uma resposta falsa é revelada. A maioria das pessoas considerará isso verdade. Depois que Yukimura-kun, que resolveu a senha para desbloquear o telefone, foi pego por não ser o alvo. O momento em que a mentira foi revelado, a verdade de que Ayano Koji-kun é o alvo ergueu a cabeça. E o fato do cartão SIM selou o acordo. Ninguém suspeitaria de ninguém além de Ayano Koji-kun agora. Mas essa é a verdadeira armadilha. A estratégia de troca é imperfeita, mas isso era uma mentira. Porque essa estratégia é extremamente eficaz. Mas é claro, você precisa criar uma armadilha de dupla camada para ela. Se essa armadilha for apresentada, a verdade será eternamente enterrada. Não haveria mais maneira de determinar quem é o verdadeiro alvo com 100% de certeza, continuou Ishinose. Essa Ishinose, ela viu o plano por trás do plano. Ela percebeu a verdade que eu mantive escondida até de Yukimura. Em primeiro lugar, a premissa é que eu não sou o alvo. Mas eu me aproximei de Yukimura sob o pretexto de ser o alvo. Como prova, eu tinha usado o telefone do alvo real para fazer contato com ele, afinal. Mas o verdadeiro alvo e o dono desse telefone era Karuizawa. Ela escondeu esse fato muito bem. O único a quem ela secretamente contou esse fato foi Hirata. Hirata também manteve essa verdade escondida de mim e Yukimura, que pertenciam ao mesmo grupo a princípio. Por isso ele fingiu não saber de nada quando conversamos sobre o alvo. Mas depois que soube do passado de Karuizawa e Hirata, ele me contou sobre a identidade de Karuizawa como replicando naturalmente os mesmos e-mails e histórico que fiz com Yukimura. Soltei o bloqueio do cartão SIM usando pontos. Esse procedimento não era ilegal e pode ser feito facilmente em um varejista em massa como um serviço gratuito. Pode ser um navio, mas, contanto que este exame exija o uso de telefones, foi preparado um local onde os alunos podem ter seus telefones reparados ou substituídos em caso de danos. Por isso, ao usar o telefone de Karuizawa, também pude transferir o número. Além disso, a partir desse momento, eu havia trocado o telefone com o de Yukimura. Claro,
Eu apenas disse a ele que era o meu telefone e o Kimura havia acreditado em mim. Se a verdade surgir, ele certamente ficará chateado e irritado comigo. Se fosse uma pessoa simples, eles nunca teriam notado e o Kimura e eu trocamos de telefone. Se fosse uma pessoa inteligente, eles teriam notado a troca e me acusado de ser o verdadeiro alvo. Mas eles nunca teriam chegado à conclusão de que Karuizawa era o verdadeiro alvo. Esse foi o plano de troca de telefone celular que eu tinha inventado. Se a classe D não tivesse o alvo, o que você teria feito? Ishinose me pergunta. Igual a você. Eu tentei descobrir quem era o alvo entre as classes, troque de telefone com eles e me faça passar como o alvo real, respondi. Se o alvo real surgir depois disso e apontar o engano, a pesquisa seria bem sucedida e, por exemplo, se eles acreditassem que Ishinose era o alvo real, o traidor inevitavelmente responderia errado e o exame terminaria. Nesta última situação, nenhum ponto seria atribuído classe B e pode ser possível diminuir a diferença de pontos entre algumas das classes. Então acabou, hein? Ishinose então começou a tirar os telefones dos bolsos esquerdo e direito. Um deles pertencia ao alvo da classe B de outro grupo, um deles de outro aluno que não era o alvo de outro grupo. A propósito, esta é apenas minha previsão, mas se eu for do fluxo da discussão de hoje, Ishinose Duque rapidamente escreveu uma mensagem em seu telefone. A identidade do alvo é Karuizawa Keisan. Correta? Depois de escrever isso, ela me mostra sua tela. Essa era a correspondência de traição que ela iria enviar para a escola agora. Mas antes que algo pudesse acontecer, meu telefone e o de Ishinose tocaram ao mesmo tempo. O exame para o grupo, Coelho, terminou agora. Aguarde o anúncio dos resultados. Alguém nos traiu no final, hein? É da classe A ou C, um deles, disse ela. Por que você suspeitou de Karuizawa? Eu perguntei a ela. O mesmo motivo que o Kimura-kun. Porque ela está agindo de forma diferente do habitual também. Ela geralmente não se importa com a Yanokouji-kun, mas ela está olhando muito para você, e ela está fazendo caretas para você mais do que o necessário. Mas isso também não era prova de que Karuizawa-san era o alvo também. De qualquer forma, eu não teria enviado esse e-mail. Ishinose me respondeu. Parece que o plano que eu havia estabelecido foi completamente visto pela Ishinose. Por que você não contou a ninguém sobre isso? Dessa forma, a mentira teria sido revelada, perguntei a ela. Ishinose apenas riu. Seu sorriso agora era profundo e genuíno, o mais profundo e genuíno que eu já tinha visto. Isso é óbvio, não é? Ao C, se qualquer um deles errar, ainda é uma vantagem para nós. Desde o início, eu não pretendia esclarecer tudo isso junto com todos pelo resultado 1 ou trair todos através resultado 3. No momento em que o alvo não estava na classe B, eu sempre pretendia deixar outra classe nos trair de propósito. Acho que o traidor desta vez é da classe A, disse ela. Machida, hein? Não, não. É Morishige-kun. Ele é da facção de Sakayanagi-san. Ele provavelmente não quer obedecer humildemente à facção Katsuragi. Ele provavelmente pensou que era melhor trair e entender os pontos. Seria isso? Ishinose responde para mim. Enquanto estranhamente rindo, ela vira as costas para mim. Yanokouji-kun, você é surpreendentemente incrível. A conversa que você teve comigo foi feita no local, não foi? Ela pergunta. Se você vai elogiar, elogie Horikita. Ela só me deu várias situações hipotéticas e eu obedeci às ordens dela, é tudo, eu disse a ela em resposta. Parece que vou precisar reavaliar a pessoa conhecida como Ishinose Honami. Ela conseguiu evitar completamente correr riscos ao mesmo tempo em que planejava uma estratégia para sair vitoriosa. Não tenho o direito de reclamar. Eu vou embora então. Vai ser ruim se acabarmos quebrando as regras, ela me disse. Mas como Ishinose dizia isso, nossos telefones tocavam um tom único simultaneamente. E não apenas uma ou duas vezes, mas 4 vezes consecutivas em um curto período de tempo. O que isso significa? Ishinose parecia estar genuinamente chocada do fundo de seu coração,
enquanto nós dois olhávamos para as telas de nossos telefones. O navio navegando no profundo mar escuro parecia um pouco solitário. Mas, à medida que chegavam às 23 horas, a presença de pessoas aumentou gradualmente. Quando eu notei, o café que eu estava planejando retornar já havia mostrado um enorme sucesso e os assentos estavam sendo rapidamente preenchidos um após o outro. Na minha frente, que havia conseguido 4 cadeiras com antecedência, uma garota se aproxima. Desculpe por fazer você esperar. A garota que timidamente apareceu foi Karuizawa Kei. Algo na expressão dela parecia diferente do habitual. Desculpe por te ligar tão tarde, eu disse a ela. Não está bem. Como não tinha nada em particular para conversar com ela, simplesmente olhei para o cenário colorido pelo silêncio. Mas como Karuizawa parecia estar me encarando, eu me virei para encará-la também. Eu queria saber se tudo deu certo, ela perguntou. Está tudo bem. Tenho certeza que os caras da classe A enviaram a correspondência para a escola com meu nome. Pude dizer isso porque, como seguro, havia mais uma coisa além de trocar os telefones de Karuizawa e Yukimura. Como tínhamos trabalhado em conjunto com uma predestinação em mente para garantir que pudéssemos trabalhar sinergicamente juntos, não haveria preocupações nessa frente. Como você pode dizer isso com certeza? Ela pergunta. Não é porque o papel que você me deu significou algo, Ayano Koji-kun. A existência que surgiu atrás de mim nos surpreendeu o suficiente para fazer Karuizawa pular um pouco. Não podia ser evitado, porque essa existência era o garoto com quem Karuizawa havia tentado terminar, Hirata. Bom trabalho no exame, vocês dois. Se importa se eu me sentar? Ele pergunta. Claro. Karuizawa se mexeu desconfortavelmente e desviou o olhar de Hirata, mas não mostrou nenhum sinal de rejeitá-lo. Agora são 22h55. Em mais 5 minutos, um e-mail será enviado a todos os alunos. Está quase na hora. Horikita-san ainda não vem. Não devemos entrar em contato com ela. Ela é do tipo que sempre fica perto. Podemos dar ao luxo de esperar mais 4 minutos, respondi. Parece que ela está aqui. Parece que, pelo menos nesse caso, Horikita chegou mais rápido do que eu esperava. Se eu vejo esse grupo se encontrando na frente dos meus olhos assim, não posso deixar de suspirar, disse Horikita. Você finalmente chegou. A propósito, o que é isso atrás de você? Eu perguntei a ela. Se você prestar atenção nele, você perde. Apenas pense nele como um fantasma nas minhas costas e o ignore dessa maneira, Horikita respondeu. Não diga isso, Horikita. Pensei que você ficaria ansiosa durante o período do exame e fiquei preocupada com você, por isso chamei você assim. Eu não o tinha visto recentemente, mas Sudou quem estava ao lado de Horikita quase como se estivesse preso a ela. Você está no meu caminho, se perca, Horikita disse a ele. Não diga isso. Eu desafiei este exame com meus melhores esforços, você sabe, Sudou respondeu. Então você tem alguma confiança que deixou para trás um bom resultado? Ela pergunta. Eu estava apenas a um passo disso. Mas parece que alguém mais rápido do que eu enviou a correspondência primeiro, disse Sudou. Depois de ouvir essa desculpa tímida dele, parece que Horikita parou de prestar atenção nele. Horikita então se senta no último lugar vago. Sudou entra em pânico e rapidamente se move para puxar uma cadeira de uma mesa próxima. Você ainda está no caminho, Horikita diz a Sudou. Está tudo bem, certo? Eu só vou ouvi-lo. Além disso, não me exclua, ele responde a ela. Apesar de ser uma reunião bastante incomum de membros, parece que Sudou não tem interesse em ouvir nosso lado das coisas. Mais importante, a cadeia de e-mails que recebemos mais cedo. Sim, eu também estava curioso sobre isso cerca de 2 horas atrás. Foi um incidente que ocorreu exatamente como eu me separara do Ishinose. 4 e-mails foram enviados para nossos telefones, um após o outro. O conteúdo desses e-mails nos informou do final do exame para vários grupos. O grupo Rato, o grupo Cavalo, o grupo
pássaro, e o grupo, javali. Todos esses grupos tiveram seu exame encerrado com a aparência de um traidor. O grupo, cavalo, é aquele em que o alvo era Minami-kun, certo? Sim. Em outras palavras, existe a possibilidade de sua identidade ter sido descoberta por alguém. Nos outros grupos, existe a possibilidade de um de nós ter enviado a correspondência. Horikita pergunta ansiosamente. Se o alvo cometer um erro, o dano que eles incorrem não é motivo para rir. Eu estava perguntando sobre isso e perguntei em vários grupos antes. Quanto ao lado dos meninos, eles estão dizendo que nenhum deles é o traidor que enviou a correspondência irata, diz a Horikita. Isso é claro, supondo que eles não tenham nos alimentado com uma mentira. Mas, até certo ponto, tenho certeza de que podemos confiar neles. Yamauchi estava bem. Perguntei sobre o homem que estava pronto para ir ao extremo, se necessário. Isso está bem. Yamauchi-kun estava no grupo, pássaro, e parece que ele tentou enviar uma correspondência de traição. Mas ele hesitou por muito tempo, e o exame terminou antes que ele pudesse enviar a correspondência irata, responde para mim. Não sei quem era de onde, mas nos trair antes que pudéssemos era uma boa jogada. Horikita havia previsto que, se Yamauchi enviasse um e-mail de traição, ele teria entendido completamente a resposta errada. Tenho certeza que ela também está correta. Ele havia perdido a chance no momento em que não enviou a correspondência imediatamente e hesitou após o término do exame. Mas não sabemos o lado das meninas, ressalta Horikita. Tudo bem. Eu já verifiquei o lado das meninas. Ninguém enviou as correspondências. Karuizawa responde a Horikita sem rodeios, sem qualquer hesitação. Desde que ela domina as meninas da classe D, suas habilidades de coleta de informações são quase tão rápidas quanto Hirata. Eu vejo. É claro que Horikita, que não tem essa capacidade de coletar informações, não tem outra escolha senão aceitar essa resposta. No final, este exame. Gostaria de saber por que o briefing foi feito com um grupo tão pequeno de pessoas? Hirata murmura que a pergunta era que ele não conseguia entender o significado por trás disso. Esse exame testa o pensamento. Em outras palavras, como pensamos. Não é como se todas as perguntas tivessem uma resposta, ou algo parecido. Horikita responde a Hirata. De fato, pode ser que somente vendo através desses blefes inúteis possamos encontrar a resposta oculta sob todas as perguntas. Pode ser natural supor isso. Mais importante do que isso, o que me preocupa é o fato de esses 4 e-mails terem chegado quase simultaneamente. A janela para a traição é de 30 minutos. Mas mesmo assim, todas as traições ocorrem nos primeiros 1 e 2 minutos. É até normal. Horikita pergunta. Não é apenas uma coincidência. Parece que, da perspectiva de Sudou, que acabara de ouvir nossa conversa, tudo pode parecer uma coincidência. Quando Koenji-kun enviou a correspondência de traição, a resposta da escola foi imediata. Se assumirmos que eles respondem tão rápido quanto uma resposta automática, a possibilidade de os e-mails serem enviados juntos é extremamente alta. Em outras palavras, pode ser que seja uma classe responsável por todas as traições. Precisamente. Eu também pensei que não havia outra possibilidade senão que 4 e-mails fossem enviados com esse tempo. Pode ter sido que eles cronometraram seus e-mails de traição para nos informar que foram eles que fizeram isso. Sim. Eu também não consigo pensar em nenhuma razão alternativa além disso. E há apenas um homem que faria algo assim. Horikita disse. Horikita e Hirata naturalmente trocam essas palavras. Sou grato por isso ter terminado sem eu ter que dizer algo desnecessário. E há sentido em usar este café que usamos muitas vezes antes, para nos encontrarmos hoje à noite. Como esperado, você estava aqui. Foi para que eu pudesse convidar o 6º convidado, aquele homem. Para este lugar. Ryuen. Tendo percebido a presença de Ryuen, Sudou levantou-se como se fosse para intimidá-lo, mas Ryuen não prestou atenção e simplesmente pegou uma cadeira vazia antes de se sentar ao lado de Horikita.
Eu pensei em vir e apreciar os resultados com você. Obrigado por estar aqui em um lugar tão fácil de dizer, disse Ryuen. Sim. Eu escolhi este lugar especialmente para que até você, com sua estupidez, pudesse encontrá-lo. Obrigado. Horikita respondeu a ele. Mas mesmo assim, Suzune. Esta é uma reunião bastante grande para você. O que há com a mudança de opinião? Ryuen pergunta a Horikita. Ryuen disse isso enquanto olhava para nós quatro reunidos na mesa, enquanto ignorava Sudou completamente. Fiquei incomodado com sua insistência persistente. Eu estava consultando eles aqui, responde Horikita. Não dê problemas a Horikita. Sudou ruge em Ryuen. Sudou-kun, cale a boca, disse Horikita. Oh. Tendo sido parado por Horikita, Sudou afundou obedientemente de volta em sua cadeira. Ele é surpreendentemente honesto. Eu pensei que você não tinha amigos que fossem realmente amigos. Bem, tudo bem. Este em si é mais um plano defensivo que eu havia preparado contra Ryuen. Ao aumentar a quantidade de pessoas que Horikita interage, eu efetivamente criei um boneco. Naturalmente, a quantidade de pessoas que ele precisaria ficar de olho aumentaria e isso se tornaria insustentável para ele. Os resultados serão anunciados em breve. Você obteve algum resultado? Mais ou menos. Você parece bem relaxado. Horikita responde a Ryuen. Cucucu. Eu não estaria aqui se não estivesse. Também parece que as mesmas pessoas da última vez estão aqui. Ah, está certo. Da última vez, durante o anúncio dos resultados, depois de agir de maneira alta e poderosa, você perdeu miseravelmente Sudou de Ryuen depois de aparentemente ter se lembrado de algo e aponta um dedo para ele. E como se quisesse combinar as ações de Sudou, Horikita também olha para Ryuen com uma expressão de nojo. Pare com isso, Suzune. Se você fizer isso agora, vai se envergonhar mais tarde. Sabe? Eu já conheço o alvo do nosso grupo, disse Ryuen. Se essas palavras eram verdade ou mentira, Horikita não se abalou nem um pouco. Talvez seja porque ela já tinha confiança de que não perderia para Ryuen. Estou feliz com isso. Estou ansioso pelos resultados. Horikita diz a Ryuen. Nós nem precisamos esperar por isso. Posso dizer quem é o alvo do grupo, Dragão, agora, ele responde a Horikita. Sinto muito, mas você parece um perdedor neste momento. O exame já terminou e ninguém do grupo, Dragon, se tornou traidor. Isso só pode significar uma coisa, disse Horikita. Isso significaria apenas que Ryuen havia terminado o exame sem perceber que Kushida era o alvo. Essa seria a verdade inegável. Se você conhecer minha bondade, ficará muito agradecido por molhar sua virilha. Ryuen diz a Horikita. E usando essa linguagem vulgar, Ryuen ri como se estivesse se divertindo. Diga-me então. Quem é o alvo do grupo, Dragão? Horikita pergunta para ele. E como se estivesse esperando ela dizer isso, Ryuen levantou a mão enquanto ria. Ele espia pelas frestas dos dedos como um animal, como se estivesse se preparando para pular na garganta de sua presa. Kushida Kikyo. Ryuen disse esse nome. É H. Horikita, que não havia reagido a nenhuma das palavras de Ryuen até agora, congelou com uma voz pequena e surpresa. Deve ter sido porque ela estava confiante de que ele absolutamente não descobriria a identidade que ela estava dominada agora. E também, Hirata do mesmo grupo, Dragon, parecia chocado também. Sinto muito, mas a partir do segundo dia do exame, eu já sabia que Kushida era o alvo do grupo, Ryuen disse a eles. Isso é uma piada, certo? Em caso afirmativo, você poderia ter encerrado o exame enviando a correspondência de traição. Mas o exame não terminou assim. Isso significa que você só percebeu depois que o exame terminou por outros meios. Estou errado? Horikita pergunta para ele. Eu só senti pena de você depois de ver você tentar desesperadamente proteger a identidade do alvo, depois de vê-lo tão confiante, tão relaxado e seguro com a sua vitória que até desprezaria os outros. É por isso que eu o guiei até o fim, disse Ryuen a Horikita. Como você descobriu?
Hirata pergunta a Ryuen em resposta às suas palavras em um tom que era uma mistura de curiosidade e medo. Depois eles tentaram tanto proteger a identidade de Kushida, e o fato de que aparentemente não havia traidor. Eles devem ter ficado curiosos sobre isso. Infelizmente, a resposta para isso envolve você, Suzune Ryuen, diz a Horikita. Eu. Horikita, exatamente agora, certamente está refletindo desesperadamente sobre os eventos do exame em sua cabeça, enquanto finge ainda estar calmo. Quando, onde e como ela foi vista? Eu percebi isso pelo movimento dos seus olhos, respiração, movimento da sua boca, seu tom de voz e tudo mais sobre você, Ryuen, disse a Horikita. Pare com as piadas. Piada? Então você está reivindicando saber de que outra forma eu saberia a verdade? Ryuen responde rapidamente. Isso, certamente você ouviu isso de outra pessoa agora. Eu entendo seus sentimentos de não querer admitir que dentre todos os membros do grupo, você é o mais inútil. Mas não se culpe por isso, Suzune. Você acabou de escolher o cara errado para mexer. E além disso, o exame era caótico de qualquer maneira. Em particular, o que você mais assistiu foi a classe A. Relaxe, disse Ryuen a Horikita. O que você está dizendo que fez? Horikita pergunta a Ryuen. Você saberá a resposta em breve, ele responde. Aparentemente, os 4 e-mails de traição eram todos trabalhos de Ryuen. E quando chegaram 23 horas, um e-mail chegou em nossos telefones de uma só vez. E sem olhar Ryuen, todos nós olhamos para baixo para ver os resultados. Rato, devido à avaliação correta do traidor. Resultado 3. Vaca, devido à avaliação incorreta do traidor. Resultado 4. Tigre, devido à identidade do alvo sendo protegida. Resultado 2. Coelho, devido à avaliação errada do traidor. Resultado 4. Dragão, devido à avaliação correta de todo o grupo após o término do exame. Resultado 1. Cobra, devido à identidade do alvo sendo protegida. Resultado 2. Cavalo, devido à avaliação correta do traidor. Resultado 3. Ovelha, devido à identidade do alvo sendo protegida. Resultado 2. Macaco, devido à avaliação correta do traidor. Resultado 3. Pássaro, devido à avaliação correta do traidor. Resultado 3. Cão, devido à identidade do alvo sendo protegida. Resultado 2. Javali, devido à avaliação correta do traidor. Resultado 3. E com base nesses resultados, os aumentos e diminuições na classe e pontos particulares neste exame seriam os seguintes. Nesse caso, CL e PR representariam pontos de classe e pontos privados, respectivamente. Classe A, menos 200 centilitros mais 2 milhões de PR. Classe B, nenhuma alteração no ICL mais 2,5 milhões de PR. Classe C, plus 150 centilitros mais 5,5 milhões de PR. Classe D, plus 50 centilitros mais 3 milhões de PR. Classe C, é o topo. Horikita e os outros pareciam chocados com os resultados. Não é ótimo, Suzune? Graças ao seu infortúnio, o grupo, Dragão, obteve o resultado inesperado 1. Agora, todas as classes devem receber igualmente uma grande quantidade de pontos, Ryuen disse a Horikita. Ryuen então bate palmas e ri satisfatoriamente. Se você inclinar a cabeça diante de mim e implorar, eu posso lhe responder, Ryuen diz a Horikita. Quem faria algo assim? Horikita começou a dizer isso, mas rápida e fortemente fechou a boca. Cara, essa sua expressão é muito sexy, Ryuen diz a Horikita. Ryuen então pega o telefone do bolso e o coloca sobre a mesa à nossa frente para todos vermos. Na tela, parece haver uma lista que Ryuen conseguiu montar. Rato, pássaro, javali. Nesses grupos foram escritos os nomes dos alunos suspeitos de serem os alvos da classe A. Descobri a raiz deste exame e cheguei a isso. Depois, concentrei-me em atingir apenas os da classe A e essa é a prova disso, Ryuen nos diz. Em outras palavras,
Isso significa que Ryuen conseguiu fazer esse exame sem ter como alvo nem a classe D nem a classe B e apenas atacar a classe A. Normalmente, teria sido impossível realizar um feito tão inconveniente. Mas não há como negar que Ryuen, de fato, conseguiu. E lamento dizer-lhe isso. Mas, infelizmente, meu próximo objetivo é você, Suzune. No próximo exame, vou me certificar de direcioná-lo especialmente. Continuarei até que eu tenha rasgado completamente sua mente e seu coração. Peças Ryuen, declara Horikita. Não tendo mais palavras para responder, Horikita ficou olhando os resultados pelo correio. Isso significaria que a classe C agora possui uma vantagem esmagadora nas outras classes, tendo obtido uma grande quantidade de pontos aqui neste exame. Agora, olhando para trás, mesmo que Koenji parecesse estar brincando naquela época, foi uma boa jogada dele garantir alguns pontos para nós naquela época. Caso contrário, teria sido a vitória exclusiva da classe C. É claro que as ações de Koenji acabaram enviando balas perdidas para os alvos das outras classes também. Ansioso para o segundo semestre. Depois de pagar a dívida do teste na ilha, Ryuen parecia satisfeito enquanto se afastava. E os estudantes, apesar da vitória, não pareciam estar comemorando, mas pareciam exaustos. Eu ainda posso aceitar que Ryuen simplesmente reuniu informações sobre os alvos da classe A. Eu posso atribuir isso a ele ter um talento que não temos. Mas como ele conseguiu o resultado do grupo, Dragão? Hirata perguntou. Mas não há necessidade de pensar particularmente sobre isso. Não é uma tarefa tão difícil. Se você se dedicar a isso, é bem simples. O que você quer dizer? Deixando de lado a maneira como Ryuen descobriu a identidade do alvo. Tudo que ele teve que fazer foi anunciar Kushida é o alvo antes do final do exame. É claro que ninguém acreditaria nas palavras de alguém como Ryuen, especialmente um grupo de pessoas talentosas como esse grupo. Mas o período de encerramento é diferente. Mesmo se você responder erroneamente durante essa janela, não haverá riscos. Assim, mesmo alguém que esteja jogando como Katsuragi ficará tentado a votar se houver 1% de chance de Kushida realmente ser o alvo. O primeiro resultado seria mais conveniente para todos eles, eu disse. Se ele plantou as sementes antes, é uma tarefa extremamente simples. Mas é algo impossível de fazer normalmente. É uma tarefa que não pode ser realizada, a menos que todos confiem que é de fato Kushida. Isso é realmente possível. Nem eu consigo imaginar como isso poderia ter acontecido. Isso não poderia ter sido um sucesso. Como, deixando de lado a classe D, ele guiou todos para o resultado 1, enquanto conquistavam sua confiança. A menos que ele tivesse uma prova absoluta de que todos devem acreditar, talvez. Horikita. Apenas talvez, mas, podemos ter alguns obstáculos no futuro. E não apenas uma ou duas vezes, dependendo das circunstâncias, pode envolver toda a classe D. Obstáculos de Ryuen-kun. Na verdade, ele conseguiu se sair bem neste exame, isso é verdade. Mas não há garantia de que ele será capaz de repetir isso no futuro. Na verdade, seu grupo realmente venceu, estou eu erro? Horikita me pergunta. Está certo? Eu posso estar pensando demais nisso. Não se preocupe com isso, respondi a Horikita. No momento, ainda não passa de uma premonição. Mas se essa premonição se tornar realidade, não posso deixar de pensar que este pode ser o primeiro passo para o desespero. Mas, ao mesmo tempo, também comecei a sentir a emoção de excitação começar a crescer dentro de mim.